Olá, alunos! Hoje nós iremos tratar sobre índice de preços. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os seguintes tópicos: índice de preços e o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, como se calcula o IPC, os problemas do IPC, a diferença entre o deflator do PIB e o índice de preços, uma questão mais geral, como corrigir os agregados monetários e, por fim, vamos falar um pouco de IPC no Brasil. Bom, iniciando então pelo índice de preços. O índice de preços, ele vem da questão do índice. O índice é uma representação de valores num único número. Portanto, o índice de preço é uma representação do preço médio de um conjunto de itens. Bom, mais importante do que o índice de preço em si é o cálculo da sua variação, que é a chamada taxa de inflação. Existem vários índices de preços no mundo. O mais utilizado globalmente, mas também individualmente pelos países, é o índice de preço ao consumidor, que ele é inclusive utilizado pelo FMI, Banco Mundial, pelos Estados Unidos e também pelo Brasil. O que ele vai fazer? Bom, o índice de preço vai tentar sintetizar o custo médio ponderado, ou seja, ele vai dar maior peso para determinados tipos de bens e serviços de uma cesta de consumo típica das famílias. Bom, vamos falar um pouco mais de índice de preços ao consumidor. Então vamos falar sobre como ele é calculado nos Estados Unidos. O seu cálculo se dá com base em 5 processos. O primeiro é uma fixação de quais serão esses bens e serviços e os seus respectivos preços. Como falamos anteriormente, temos que ponderá-los. O segundo passo é fazer uma coleta de preços, vendo na prática como eles estão sendo cobrados para a população. Terceiro, fazer esse cálculo. Uma vez que nós observamos quais são os bens e serviços, quais são os preços, nós podemos fazer o cálculo da cesta. Quarto, escolher um ano base para cálculo do índice. Então a gente vai fixar um ano de referência e utilizá-lo como comparação. Por fim, nós poderemos então calcular a taxa de inflação. Vamos ver aqui um exemplo hipotético bastante simples, numa economia em que há apenas cachorro-quentes e hambúrgueres. Então, a primeira etapa é saber como os cachorros-quentes e os hambúrgueres estão sendo consumidos. No nosso exemplo, temos 4 cachorros-quentes e 2 hambúrgueres. Segunda etapa, então, é analisar o quanto que cada um deles está custando. Aí nós vamos ver aqui 3 anos. Em 2001, o cachorro-quente custava $1, por exemplo, o preço do hambúrguer custava 2. Em 2002 foi para 2,3 e 2003, 3 e 4. Vamos então agora para a terceira etapa. A terceira etapa é bastante simples, porque nós já temos a observação de quantas quantidades são consumidas e os seus respectivos preços. Então é simplesmente um processo bastante simples aqui de multiplicação e soma, que nós temos então as 3 etapas. Em 2001, nós temos o custo da cesta de 8, 2002 de 14 e de 2003 de 20. A quarta etapa agora, então, vai escolher o ano base. Aqui, no nosso exemplo, escolhemos 2001. Bom, então, o ano de 2001, necessariamente, ele tem que ser igual a 100. Os próximos anos vão fazer uma base de comparação. Então, em 2002, nós pegamos o custo da cesta, que foi 14, e dividimos pelo o custo da cesta de 2001, que foi 8. O índice, então, foi 175. Mantendo ainda 2001 como base, nós calculamos o custo de 20 para 2003, mantendo aqui o custo de 8 para 2001, e calculamos o índice, então, que ficou em 250. Bom, agora a próxima etapa é bastante tranquila, porque nós já temos todos os cálculos prévios que precisávamos, então vamos calcular a taxa de inflação. Então, a taxa de inflação de 2012 em relação ao ano anterior, que é 2001, ficou em 75%. Como a gente calcula? Nós pegamos o índice final, que é do caso 2002, subtraímos pelo índice inicial, de 2001, que é 100, dividindo pelo índice inicial. Para ter o número em termos percentuais, nós multiplicamos por 100, chegamos aos 75%, e o mesmo processo se repete para 2003. Só vejam uma questão. Quando falamos em termos de variação percentual, de um ano para o outro, e não de 2003 para 2001. Normalmente, o processo inflacionário se discute de um ano
para o outro. Então, o que é o final agora? O final agora é o índice de 2003 menos o inicial, que agora é de 2002. Dividindo pelo inicial, que é 2002, e de novo multiplicando por 100, teremos então 43% a taxa de inflação de 2002 para 2003. Embora seja muito utilizado, o índice de preços ao consumidor ele tem alguns problemas. O primeiro deles é a questão da tendência à substituição. No início do processo de cálculo, há uma fixação da cesta de consumo, de quais bens e serviços são mais consumidos. O problema é que quando um bem fica relativamente mais caro que os demais, há uma tendência de queda do consumo deste bem. Porém, isso não é observado no cálculo. Ele mantém a ponderação de início. Então, na verdade, o processo de inflação, muitas vezes, ele é menor do que observado. Segundo problema é quando se introduz um novo bem. Por exemplo, imagine o custo de um aficionado por música. Nos anos 80, ele precisava comprar ou aquelas fitas cassetes ou discos. Nos anos 90, entraram CDs de boa qualidade e mais baratos. Nos anos 2000 e depois 2010, mais recentemente, há um conjunto de possibilidades de ouvir música a um custo muito mais baixo. E isso nem sempre é possível de captar, porque há sempre uma fixação de uma cesta. Lógico que, ao longo dos anos, há um processo de substituição, mas nem sempre isso ocorre de um ano para o outro, porque há um custo estatístico de mudança pesado. Então, muitas vezes, esses bens são introduzidos e os índices de preços não conseguem captar adequadamente. E um terceiro é em relação a especificamente a uma mudança de qualidade. Então, por exemplo, um automóvel que passa a ser mais eficiente, com menos consumo, menos poluição, ele passa a ser um bem de um valor maior, de uma qualidade maior, mas nem sempre isso é refletido nos preços. Ou seja, a gente continua avaliando o produto pelo seu preço, mas não está captando a mudança de qualidade, que deveria ser refletido em uma relativa queda de seu preço, mas nem sempre isso é observado. Uma observação importante a ser feita é a diferença entre deflator e o índice de preço. No caso, o índice de preço é o consumidor, mas vale também para outros índices de preço. Bom, o deflator, o que ele é? É a razão entre o PIB nominal e o PIB real. Ou seja, ele está querendo observar qual que é a diferença entre o PIB de um ano para o outro, especificamente em termos de quantidade, reduzindo o problema da diferença de preços de um ano para o outro, que pode fazer com que o cálculo do PIB, se a gente fala apenas em termos nominais, dê uma noção equivocada de quando de fato se aumentou a produção de um ano para o outro. Bom, então o que ele está medindo e qual é a diferença em relação ao índice de preços ao consumidor ou demais índices? O deflator ele vai fazer uma relação, vai refletir os preços dos produtos produzidos internamente. Não necessariamente esses produtos serão consumidos pelos consumidores, pelas famílias, internamente. Boa parte deles pode ser exportada. Já o índice de preço, ele está levando em consideração exatamente o que as famílias estão consumindo. E não necessariamente esse consumo de bens e serviços é produzido internamente. Boa parte dele pode ser importada. Então temos uma importante diferença entre esses dois indicadores. Consequentemente, o deflator implícito, ou deflator do PIB, ele vai comparar os preços de bens e serviços produzidos no ano corrente, por exemplo, 2018, comparando com os mesmos preços produzidos em um ano base, por exemplo, 2017 ou 2016. Já o IPC, ele não vai pegar todos os bens e serviços de fato consumidos, mas sim uma cesta fixa, que ela não vai mudar de ano para ano, né? A ponderação dela é mais rígida, com a mesma cesta de um ano base. Então o processo é bastante semelhante entre esses dois, mas existem essas diferenças importantes em relação a um e o outro. Agora que nós conseguimos calcular o índice de preços e entender a diferença em deflator, podemos calcular
adequadamente como se faz um processo de deflação de diferentes agregados. Ou seja, podemos transformar os agregados que estão medidos a preços correntes, podemos transformar ele a preços constantes. Então, a fórmula aqui é relativamente simples. Podemos então observar aqui o agregado no ano T, ou seja, no ano corrente, por exemplo, 2018. Nós queremos não saber o preço em termos de 2018, mas, por exemplo, em termos de 2016, que seria o ano base. Como que eu calculo isso? Eu pego o agregado a preços correntes, ou seja, o agregado de 2018, PIB de 2018, a preço de 2018. Para achar em relação ao ano base, o que eu vou fazer? Eu multiplico pelo índice de preços do ano base, por exemplo, 2016, e divido pelo índice de preços do ano corrente, no caso aqui do exemplo 2018. Então vamos analisar essa tabelinha e vocês vão calcular junto comigo. Então aqui eu tenho 4 anos e a produção de cada ano está a preços correntes. Então do ano 1 a 7.900, ano 2 8.450, 3 9.200 e 4 10.150. E aqui nós temos o índice de preços. No caso aqui do exemplo, um índice geral de preços, mas só para servir de exemplo, poderia ser qualquer índice de preço, né? Então, do ano 1 é 105, 2 é 115, 3 é 113 e no 4, que é o maior deles, é 117. Aqui a gente vai fazer um pouco diferente. Eu estou utilizando como ano base não o primeiro ano, mas sim o 4º ano. Isso porque, para deixar bem claro para vocês, que eu posso fixar o ano base qualquer um desses anos. Ele vai servir apenas como referência. Não necessariamente precisa ser o primeiro ano. Deem uma pausa no vídeo e façam vocês mesmos o cálculo que nós vimos anteriormente para dar uma exercitada. Bom, espero que vocês tenham feito o cálculo. Vamos fazer junto agora. O índice de preços do ano 4, necessariamente ele tem que ser igual a 1, porque ele é o ano de referência. Então a produção do ano 4 a preço do ano 4, ela vai ser idêntica. Bom, e dos outros anos? Então basta fazer a relação. Então o que eu faço? Eu pego o índice de preço do ano 1, que era 105,4, e divido pelo ano base, que é o período 4, que é 117,2. Isso dá 1,11. Uma vez feito esse cálculo, eu vou multiplicar pelo preço corrente do ano 1, que era 7.900. E eu passo a ter agora a produção não mais medida em anos correntes do ano 1, mas a preços do ano 4, que é 8.784. O mesmo processo eu vou fazer para os demais anos. Como o ano 4 ele apresentava um índice de preços mais elevado, ou seja, ocorreu um processo de inflação do ano 1 para o ano 2, para o ano 3, para o ano 4, acontece que os demais valores também serão elevados, fazendo com que a diferença real entre o ano 4 e os demais seja menor do que era observada anteriormente, quando apenas víamos em termos de preços correntes. Vamos agora, então, analisar o índice de preço ao consumidor para o caso brasileiro. Existem diferentes índices de preço ao consumidor no Brasil, mas os dois principais são o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Qual que é a diferença, então, entre ambos? O IPCA ele vai medir um conjunto maior de famílias, que vai abranger quem recebe um salário mínimo até 40 salários mínimos. Já o INPC, ele vai analisar famílias de um salário mínimo até 6 salários mínimos. Ou seja, o IPCA pega um espectro de famílias com uma renda superior. Qual que então cada um deles vai ser utilizado? O IPCA ele é considerado o índice oficial do país e é utilizado para balizar a meta de inflação. Já o INPC ele é muito utilizado no reajuste de diferentes categorias na hora de fazer o ajuste de salário.
Vamos ver agora, então, a questão da ponderação dos bens e serviços, iniciando aqui pelo IPCA. A principal categoria, seguida muito de perto pelos transportes, é alimentos e bebidas, que é 22,1%, e o transporte 22%. Já o setor de habitação, ele consome 14,3% da cesta, seguido pelos demais. O INPC, ele não foge tanto porque as três principais categorias se mantêm. Mas vejam que a participação da alimentação e bebidas, ela sai de 22,1% e passa para 27,3%. Ou seja, a questão da alimentação e bebidas, que são uma questão mais básica para as famílias, ela tem um peso maior para o INPC, justamente porque ele engloba famílias de apenas até 6 salários mínimos. É isso, obrigado, até o próximo vídeo.